Olá, pessoal. Caiu. Gente, caiu. Deu uma hora eu não fiquei prestando atenção. Oi, Wilson. Oi, Gustavo. Vamos continuar, que ainda tem um monte de coisa legal pra gente falar. Que bom que vocês estão aqui. Tô feliz. Vamos ver, já mandei mensagem pro Paulo. Já. A gente nem percebe, né? Igual com o Wilson, né, Wilson? Passa e a gente nem vê. Vamos ver. Vamos esperar o Paulo entrar. Vamos lá. Passa. Passa voando, né? Quando o assunto é interessante, é libertador, assim, a gente fica feliz, né? Traz liberdade, traz alegria também. Vamos ver. Bom, já mandei mensagem já. Vamos ver se o Paulo entra. Desejo e aversão. Aversão sendo um oposto. Ah, a gente vai fazer mais, né, Paulo? Deixa eu. Pronto. Eba! Nem Ótimo. percebi, Paulo. Ai, peraí, tô sem o fone. Não vou ouvir nada. Sou a maior esquecida dos fones. O Gustavo pediu aqui uma pergunta, mas a gente pode falar isso em outra live, Gustavo, sobre desejo e aversão sendo opostos, você está perguntando? Também podem ser raízes do desapego e do sofrimento. Do apego, né? Não do desapego e do sofrimento. É assim, eu gosto de explicar de uma forma assim, que tem uma diferença entre desejo e vontade. Desejo é infinito. A gente sempre vai ter desejos infinitos e os desejos são causadores de sofrimento também. Mas a vontade é diferente. A vontade que vem do coração, sabe? Então a vontade é diferente do desejo. Então a vontade vem do amor, da sua necessidade de transbordar, de compartilhar, de ser você mesmo. E o desejo vem do seu ego. Tem ideia de posse, de satisfação do seu ego de alguma forma. Esse é o meu entendimento. Mas a gente pode fazer outro dia. Então, a Michelle também, não sei se está aí, também tinha feito uma pergunta que eu esqueci de responder. Mi, se você estiver aí, manda de novo, por favor, que a gente responde. Então, Paulo, vamos lá? Vamos. Pode falar, Mariana. Então, vamos continuar. Vamos lá, ó. A Vamos lá. partir da pessoa formar uma autoimagem deturpada de si mesma, porque ela não desapegou daquele discurso formador, né? As pessoas constroem crenças, né, que as bloqueiam, ou adquirem, ou aprendem a ter, e, e elas não percebem os seus recursos, né? Não respeitam sua própria autenticidade e não seguem o seu próprio caminho. É isso, eu queria que você desenvolvesse aí um pouco. Tem tudo isso que você falou, e aí tem mais uma coisa que acho que surge aí. Uhum. Surge aquele entendimento de que a culpa é dos pais, né? E assim, Hum, esse entendimento ele é um entendimento que a priori ele aprisiona. Ele uhum, aprisiona porque
a gente, muitas vezes, sem perceber, a gente quer validar essa percepção que a gente está tendo de que a culpa é dos pais. Sim. Essa, essa falta de percepção de que a gente quer validar que a culpa é dos pais, por incrível que pareça, esse validar que a culpa é dos pais é uma forma da gente continuar aquela relação que a gente percebe que Hum, não nos agrada mais e que também aos aham, pais. Os pais também percebem que não agrada mais nem a eles. E eles também percebem que não se sentem mais úteis, como a gente está falando aqui, mas é uma forma de continuar com essa história. Então, quando eu culpo os meus pais pelo que aconteceu ou que acontece comigo no presente, eu estou, de novo, reconstruindo o meu cordão umbilical. ai, Né? entendi. Simbolicamente, eu estou Um reconstruindo vínculo. isso, o vínculo. E reconstruindo o vínculo com base em algo que a gente sabe que não vai dar certo. Uhum, A gente já sabe que já está fadado ao fracasso esse vínculo. Né? Uma vez que eu estou mantendo a relação com esses pais, com a crença de que eles são culpados. Olha, se eu percebo que eles são culpados, ou se para o meu entendimento eles têm culpa pelo que está acontecendo ou que aconteceu, é evidente que a minha relação com eles vai ser uma relação onde eu vou cobrar sim, isso. Né? Então, essa exato. relação ela vai ser totalmente doentia. Né? Sim, Que aí entra no que você falou, logo no começo, quando você estava falando do apego, você estava conceituando o apego, e teve um determinado momento que você falou, né, que o apego ele é fundamental, ou alguma coisa assim, e a gente estava falando para as crianças, né, para nós nos desenvolvermos como seres humanos. sim, É verdade, e sim, isso se mantém até os dias atuais. Porém, quando você fala do desapego, né, então o desapego muitas vezes precisa ser exercitado aí. Se verdade. desapegar de uma crença, se desapegar, né, de uma ideia pré-concebida de maneira distorcida. Então, é se desapegar disso, né, se desapegar de algo que, ao invés de te ajudar a elaborar uma relação mais satisfatória, acaba fazendo com que você vá pelo caminho contrário. Né? E isso não desenvolve ninguém, né? Nem a si mesmo e nem os outros. Né? Ô, Paulo, eu gosto muito de uma frase da Byron Katie, sabe? Aquela coach americana. Não. Ela é muito legal. Ela, ela mudou assim, ela vivia em depressão até os 45 anos, eu acho. E aí, de repente, puf, o dia que ela tava lá jogada às traças, uma barata subiu nela, aí ela se iluminou. Bom, aí ela fala o seguinte, que é, se um pensamento te faz sofrer, ele não é real. Nossa, isso eu acho assim potente, né? Pra mim funciona muito, assim, toda vez que eu me pego pensando em algo meio desagradável, eu falo, não é real, não é real. Aí eu vou descobrir por que que eu cheguei naquilo. Mas então, para ficar assim claro para as pessoas fazerem esse movimento, a gente tem um discurso assim que está errado e a gente está apegado a ele. E ele nos faz sofrer e a gente se dá bem com os nossos pais, vamos dizer assim. Aí, num primeiro momento, a gente vai ter que fazer o quê para desconstruir esse discurso errado? Vai ter que responsabilizar o que foi responsabilidade deles, porque nós éramos crianças. Então, a gente não tinha nem autonomia, nem consciência para entender aquilo naquela época, nem agir de outra maneira, né? As crianças em geral, né, assim, tira um ou outro exemplo, assim, muito esdrúxulo, são todas inocentes, né? São todas incapazes com relação a tanto as suas necessidades quanto não existe maldade, né? Então, assim, então o que que a gente tem que fazer? Primeiro é responsabilizar. E às vezes pode vir raiva nesse momento, né? Pode vir sentimentos ruins, mágoas, tal. Mas logo depois a gente tem que se desvincular disso daí, entender que aquilo não pode ser nutrido dessa forma, né? Porque senão vai ser uma alimentação ruim Isso, isso. para E aí, construir outra relação.
Exatamente. E aí, no momento em que a gente está percebendo tudo isso que você está falando, é um ponto de mutação, né? A gente se Sim. transforma aí, né? Porque aí Uhum. o desapego pode ser praticado. A partir Uhum. daí, o desapego pode ser praticado, né? Quando a gente Sim. tem, Uhum. ou quando a gente começa a desenvolver um princípio que deveria ser regulador na fase adulta, que é o princípio da autonomia, né? Que é o princípio da autorresponsabilização, né? A Sim. gente tem que se responsabilizar pela nossa vida, né? A gente tem que Sim. se sentir responsável pelo que a gente está fazendo e pelo que a gente deseja fazer. Não mais com Exato. vistas a olhar para o passado, né? E, puxa, olha o que me aconteceu. Isso, conjugaste o verbo no tempo certo. Olha o que me Sim. aconteceu, né? Passado. Uhum. Olha o que me Uhum. aconteceu. Olha como eu fui criado. Isto, de novo, conjugou o verbo de maneira correta. Olha como eu fui criado, né? Passado. E agora, o que você vai fazer com isso, né? É, eu não me lembro agora o que a gente estava falando ao certo, mas você estava falando também alguma coisa que me chamou a atenção. E eu gosto de um referencial que vem da filosofia, que nos coloca como projetos, né? Nós somos sempre um projeto. A gente nunca está Uhum. acabado, né? Então, quem traz um pouco dessa ideia, desse referencial, é o existencialismo, né? Que a gente pega alguns ícones do existencialismo. O grande ícone é o Jean-Paul Sartre, né? Uhum. E que Uhum. tem essa ideia que é mais ou menos isso. A gente não está acabado, né? A gente não está pronto também, né? A gente está sempre se Em construindo construção. Sim. e sempre em construção. Essa ideia de que a gente está sempre em construção, ela é libertadora. É. Ela é em si mesma. Ela já é libertadora. Porque se eu Ela estou empodera, sempre. né? Ela te empodera, porque assim, se eu estou sempre em construção, se eu estou sempre como um projeto, se eu estou sempre na minha vida me entendendo como um projeto, ou seja, aquilo que você falou dos pensamentos, um pensamento que me deixa mal. Por que um pensamento que me deixa mal não deve ser real? Porque é isso, são estados, né? Você pode, de repente, naquele momento, não estar se sentindo bem, mas É. da mesma forma que você pode não estar se sentindo bem agora, isso passa e daqui a pouco você volta a se sentir bem. É um estado, né? É um estado. Então, Uhum. todo esse entendimento que a gente pode ter do ser humano e aplicado à nossa vida, porque assim, é muito legal ter conhecimento e querer entender os outros, né? A Uhum. gente tem que pegar o conhecimento e se ajudar, né? A gente tem que pegar o É. conhecimento e aplicar a gente, né? A nossa vida, né? Aí a Uhum. gente se Uhum. transforma, né? Ô, Paulo, você falou uma coisa importante, porque até falei com um amigo meu hoje. A gente precisa, às vezes a gente se distrai querendo ajudar muitos outros ou cuidar muito dos outros, porque é mais difícil a gente olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, né? Então, tem que olhar. Às vezes a gente até se envolve em relacionamentos caóticos para se distrair dos nossos próprios, das nossas próprias dores, né? Feridas emocionais. Então, é uma forma aí da gente estar Porque daí fugindo, né? o foco que a gente tem, ele está sempre, olha os nossos olhos, né? Os nossos olhos são voltados para fora. Então, o foco da nossa atenção é sempre externo, nunca interno. Então é muito mais Uhum. fácil a gente perceber o outro, é muito mais fácil a gente querer falar do outro, né? E é tão difícil a gente se ver, se perceber, falar de si, né? Então, falar em primeira pessoa, começar as frases com eu, né? Então é muito tudo muito difícil, por quê? Porque a gente não aprendeu assim. A gente aprendeu na relação com o outro saber quem a gente é. Sim. Desapega, porque isso foi lá no passado. É, é, Isso foi necessário para a gente chegar até foi. aqui, mas daqui para frente, desapega. Por isso que a gente está falando do desapego, né? E o Uhum. desapego nesse sentido mesmo, mais profundo, né? Que não é aquele desapego que você falou, da roupa que não quer mais usar, lá no É, começo, quando você estava não. iniciando, né? É um desapego mais elaborado. Então, assim, se desapega disso, desse funcionamento que sempre te coloca com foco no que está fora.
coloca um pouco do foco da sua atenção para você, em si, né? Sim. Quero Uhum. ajudar o outro. Eu tenho que estar bem para ajudar o outro. Isso Sim. não é egoísmo. Isso não é, você pensar só em você. Que também a gente foi ensinado e talvez até por uma ideologia, né? Não é de novo a culpa, mas assim, a ideologia, distorceram essa ideologia cristã, distorceram essa ideologia. Aliás, criaram Sim. uma ideologia cristã, né? Porque assim, Verdade. se Cristo Verdade. existiu, desculpem os Verdade. que acreditam, não é que eu não acredito, eu estou falando em respeito a quem não acredita. Se ele Sim. existiu, ele não criou uma ideologia cristã, mas aí pegaram ele como ícone, né? E Uhum. começaram a falar: olha, Cristo disse, Cristo não sei o quê, Cristo não sei o que lá. E aí quando a gente vai ver, será que é isso mesmo, né? Porque se distancia tanto dessa figura que a gente tem em grande consideração, que a gente aprendeu a ter em grande consideração, que é essa figura de Cristo, né? E aí, quando a gente vai ver, se distanciou tanto, né? Peraí, será que é isso? Então, amai o próximo como a ti mesmo, né? É, amai o próximo como a ti mesmo. Então, inverte, né? Primeiro, ame, descubra, né? Descubra a situação que é você amar a si mesmo para você conseguir amar as outras pessoas. Se ele Sim, tivesse aqui, eu acho que ele consertava essa ordem aí, viu? Ele e consertava a assim, ordem. é o que você falou mesmo, Paulo, porque, por exemplo, eu que andei lendo aí ultimamente, fazendo um comparativo entre o evangelho cristão e os ensinamentos de Buda, né? São totalmente congruentes, assim, os dois, assim, se a gente interpretar de uma forma, né, desvinculada dessas crenças, desses padrões sociais, né, de todos esses conceitos aí, combinam muito. Os dois pregavam o desapego, os dois falavam do amor de uma forma libertadora, né? E então vamos continuar, senão a gente muda o assunto. Bom, quando é a hora de sair do jogo do relacionamento encantado, eu coloquei, porque é um termo que eu usei no livro, para não. Por exemplo, relações encantadas, é como se estivesse sobre um encantamento, né? Então não é que sejam tóxicas, não chega a ser naquele nível. Pode até ser, mas é em que a gente está confuso com relação a quem nós somos e quem o outro é. E aí a gente se relaciona de acordo com, né, daquela forma que não é saudável. Então, quando é hora da gente sair do jogo desse relacionamento, né? Para criarmos uma nova relação com os nossos pais, sempre que nos sentimos tolhidos na nossa liberdade, o que você tem a dizer? Eu acho que esse é um ponto de partida, talvez. Né? Quando a gente Uhum, percebe que a nossa liberdade, que de novo é quase que um atributo, né? Ou melhor, não é nenhum atributo, é uma forma da gente enxergar o ser humano. O ser humano, ele é um ser livre. Ele não tem nem liberdade. O Sartre dizia que a gente nem tem liberdade, a gente é a liberdade, né? Porque essa ideia do projeto, sabe, Mariana? A gente não está pronto, a gente não é nada. A gente está sempre em constante movimento de vir a ser alguma coisa. Né? Então, sim, nesse sentido, nessa ideia mais de existência, ou seja, a gente existe para depois ser o que a gente quiser ser. Né? Então, existo, logo penso, e não penso, logo existo. Né? Então, existo e aí logo eu penso. Penso no que eu quero ser, penso no que eu vou ser, penso no que eu quero fazer. Então, aí voltando para essa ideia que você tá agora trazendo à tona, que é muito interessante, é, a gente tem que, de alguma forma, de novo, né, é, ter nessa relação com os pais, provavelmente um lugar muito especial, se a gente quiser, né, criar dentro da gente, né, um lugar imaginário e especial, para que a gente não pegue essa relação, que dessa relação que a gente teve lá com eles lá atrás, tem muita coisa que está no nível da fantasia também. Isso é que a hum, gente tem que ter em mente, porque muita coisa que a gente viveu com os nossos pais entra para nós, em forma de consciência, num nível mais fantasioso, porque como a gente estava crescendo e se desenvolvendo,
a gente não tem muita clareza se aquilo de fato aconteceu ou não. E que pode ter acontecido e até muito, muito pior do que a gente se lembra até, ou não, ou muito melhor. Então, não dá para ter certeza. Teria que ter câmeras, né? Que teria que ter câmeras, documentos, né? Para a gente ter a comprovação do que aconteceu com a gente. E mesmo assim, a gente correria o risco de uma interpretação diferente quando a gente visse todo esse material. Então, voltando, né? A gente tem que pegar essa referência aí, a gente tem que pegar e guardar isso em algum lugar, porque senão, como você falou do encantamento, né? A gente pode levar esse para frente Ixi, na barulho. nossa vida. A gente encantamento adiante na nossa vida, né? E carimbando, né? Buscando relações encantadas na nossa vida. O risco da gente, por exemplo, ficar utilizando esse carimbo, né? De encantamento e carimbando as nossas relações, o risco é da gente sempre se dar mal, porque onde está esse encantamento mesmo? Ah, então ele está na minha fantasia. Isso. Uhum, Vamos uhum. para o real? O real não é tão Exato. doloroso, o real não é tão ruim assim. Ao contrário, pode ser até muito melhor do que esse Pode. encantamento. E o encantamento, ele é uma construção é, pessoal, né? Sim. E muito particular e fantasiosa, na medida em que Sim. assim eu utilizo lembranças ou talvez até disfarçado de lembranças, né? A gente às vezes acha que são lembranças, então a gente É. cria e recria, e aí o encantamento fica muito distante da realidade, e a realidade pode ser tão interessante ou até mais do que o encantamento, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque essa tendência a encantar-se com as relações, essa é uma tendência humana que vem lá da criança. Eu tenho essa tendência. Eu Mas me encanto muito. você tem, eu também tenho. A gente se encanta com as coisas, com objetos. A gente se encanta com objetos. Por quê? Porque é da criança, entendeu? É da criança que É. que vem equipada com esse mecanismo que a gente está chamando de apego, né? Então, é no mecanismo de apego que quando a gente sente uma necessidade, quando a gente está sofrendo, a gente uau, era isso que eu precisava, né? Então, assim, a gente se encanta, é um encantamento, né? Que vem lá das É. relações primordiais, das primeiras relações que a gente estabelece no mundo. Só que a gente, quando cresce e chega a essa fase adulta, né? A gente tem que realmente desconstruir esse mecanismo para que esse mecanismo ele não nos pregue peças, né? Uhum. E daí, Paulo, eu atendo várias pessoas ou amigos meus também que falam comigo, mas até no coaching, quando a gente chega assim nessa parte das emoções, assim, tem muita gente que quer que as outras pessoas mudem, né? E isso é algo que a gente não tem controle algum. E elas acreditam mesmo que a relação delas e elas só vão estar mais felizes ou melhores quando essa outra pessoa mudar. Então, assim, dá para a gente estabelecer uma relação mais saudável com os nossos pais quando a gente só mudando ou a gente precisa que eles tenham alguma mudança para que essa relação mais saudável ocorra? Olha, Mariana, como a gente não está dependendo de Ibope, né? Porque quando a gente fala algumas coisas que agradam as pessoas, É, geralmente a gente continua com o Ibope, né? Com o Ibope alto. é verdade, Mas, é mas como a verdade. gente não está dependendo de Ibope, eu adoraria responder para você que, adoraria de verdade, adoraria que um dos lados, estando consciente e mudando, o outro lado muda junto. Olha, eu já acreditei muito nisso como pessoa, até me submeter à minha psicoterapia, ou seja, até eu me colocar no papel, até eu me colocar dentro do papel de cliente de psicoterapia que fui por 10 anos aproximadamente. Uhum, E aí eu me lembro, como se fosse ontem,
de algumas palavras do meu psicólogo. Hoje não está mais atendendo como atendia, hoje ele está. O que ele trabalha hoje, ele trabalha especificamente com cuidados paliativos, ele sempre gostou muito desse tema da morte. Então, hoje ele trabalha com cuidados paliativos, se dedica a isso. Estuda muito um referencial que é maravilhoso, que é o Viktor Frankl, né, que trabalha com a logoterapia, né? Então, o meu ex-psicólogo, eu costumo chamar ele de ex-psicólogo, eu me lembro de uma fala dele que até hoje ecoa dentro de mim, né? Que era mais ou menos assim: tá, você sabe que ela é assim? Ela vai mudar? Ela, a quem ele se Se referia, era minha referia. mãe. Então, Uhum. quando eu me queixava da minha mãe, da relação que eu tinha, né? Tinha, porque ficou no passado, de novo, ficou no passado, da relação que eu tinha com a minha mãe, e quando eu me queixava, ele perguntava para mim: mas você acha que ela vai mudar? Ou você ainda tem esperanças de que ela vai mudar? E nessas perguntas que ele me fazia, ele não me dava respostas, percebe? Ele me fazia perguntas. Ao Sim. fazer essas perguntas, eu, na hora, já tinha a resposta. E mais do que isso, eu comecei a me conformar no primeiro momento, porque é isso, a gente fica com aquele amargor, com aquela sensação de que perdeu algo, né? E perdeu o quê? A expectativa. Você Ou a tem que fantasia, abrir. né, Paula? Exato, você tem que se desapegar dessa expectativa, dessa fantasia. Você tem que se desapegar desse encantamento. Não precisa ser tudo não precisa ser encantado, né? Ou melhor, é até Uhum. bom que não seja, né? Então, Uhum. essa visão mais romantizada, essa visão mais romântica, né? O Sim, romântico no sentido de um movimento literário mesmo aí, né? Não esse sim. sentido mais senso comum que a gente conhece, não precisa ser assim, né? Dramático, né? Ou ao contrário, né? Todo Exato. fabuloso, né? Cheio de fada, como se fosse um conto de É. fada. Não precisa. Vamos realmente colocar o pé no chão. E aí, quando eu comecei a colocar o pé no chão, puxa, quem foi essa mãe que me gerou mesmo? Né? Porque esse trabalho também precisa acontecer, onde a gente Uhum. enxergue os nossos pais como seres falíveis, que Uhum. a gente enxergue os nossos pais como seres, não como deuses que caíram do pedestal, como seres que nunca foram deuses. E aí, quando a gente começa a enxergar assim, a gente começa até a ter um pouquinho mais de compaixão, né, Compaixão, é. por esses Ressentimento. por esses seres, né, que nos geraram, que tiveram tantas dificuldades também como a gente teve quando eles foram gerados, quando eles foram concebidos, né, que passaram por dramas também muito difíceis, né, sofreram muito até chegar até onde chegaram, até conceberem a nossa vida, passaram também por tantas coisas, né? Então, a partir daí, a gente se liberta, né? A gente Sim. se desapega, né? Uhum. Paula, acho que tem uma linha tênue aí que eu percebo, não só na minha história, mas de várias outras pessoas que já conversaram comigo mais profundamente, de que a gente precisa entender, assim, eu acho que é aquela questão de você se aceitar como adulto e como ser autônomo, automaticamente faz com que você sinta essa compaixão, que você veja o outro também como um ser autônomo, que tem a história dele, que tem o sofrimento dele, né? E aí a gente consegue se ver numa relação de igualdade, né, com os nossos pais. Eu gosto muito de um termo, Mariana, que até onde eu sei, ele é originário acho que não, falei besteira, mas assim, ele é utilizado como uma forma de entendimento do que aconteceu no movimento feminista. O Uhum, termo é sororidade, né? Então, uhum, a sororidade é uma forma de você se colocar ao lado, né? As mulheres, as mulheres elas descobriram a força de estarem juntas, como irmãs praticamente. Soror, me parece que tem o irmã. entendimento de que essa relação de irmãs. Então, Uhum,
nessa relação, nessa irmandade, né, elas conseguiram avançar, elas conseguiram se movimentar, elas conseguiram vencer uma opressão, né, de séculos, né, que foi colocada como fruto do patriarcado, né? Então, nesse movimento de estarem juntas, de serem solidárias, de serem empáticas, né, com uma outra mulher que também passou por problemas como ela também passou, né, e entendendo que a história dela só é diferente em termos de conteúdo, mas em termos de dinâmica, em termos de estrutura, é muito parecida com a história dela, as mulheres se juntam, né, em torno desse termo que a gente chama de sororidade, né, e elas se juntam em torno disso e avançam, né, avançam de forma sem causar, sem causar dano a ninguém, sem matar, né, sem disputar poder, sem disputar território, né, até de uma forma. Cooperativamente. Isso, isso. É de forma abundante até, né, que as Sim, mulheres se sim. movimentaram, né? Porque tá aí, tá plantada aí a semente que elas plantaram. Década de 50, 60, começaram a fazer uma semeadura, semearam, né? Semearam boas sementes, né? E que conseguiu, né, deixar esse legado, onde muitas mulheres, né, como mulheres, você é uma representante desse tipo de mulher, né? Você Uhum. estudou, você estuda, você não se subjuga, né? Você tem os seus pensamentos, você tem o seu direito, né? A voz, a liberdade, tudo mais, muito por causa dessas antecessoras, né? Então assim, olha o Sim. movimento, né? Que elas fizeram. Uhum. E aí, Uhum. nesse sentido, né, que eu estava falando de que essa palavra sororidade é uma palavra que eu gosto muito, no sentido da gente também ter essa visão mais humana, mais empática, né, pelos nossos pais, né, pelas pessoas que nos geraram, né. Mas é claro que quando a gente encontra da parte deles, né, algum tipo de receptividade para isso, maravilha. Porque aí é o que você falou, né? Você não estava falando de relações tóxicas. Mas e quando as relações são tóxicas? Porque existem relações tóxicas. Aí é muito Tem. difícil. Por mais que a gente queira, por mais que a gente mude, por mais que a gente entenda de forma empática como eles sofreram, quem eles foram, tudo mais, mas se eles continuam com aquele modus operandi pesado, continuam numa relação que a gente sabe que não vai vingar, que não. Putz, pai, putz, mãe, não vai por aí que não vai dar certo. Se eles não entendem, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Essa Daí que é a é verdade. necessário o afastamento, né, Pá? Por isso que eu te Nesse falei caso. que a gente não depende de audiência, porque eu só falo sobre isso que eu estou falando com você aqui em consultório com a porta fechada. É, Eu só falo sobre isso que eu estou te falando aqui agora em consultório com a porta fechada. Porque senão as pessoas olham para mim e falam: Nossa, esse homem é doido, né? Tá, esse homem comungar aí o tá Paulo. falando, esse homem aí tá falando que a gente tem que virar as costas para os pais. Eu não estou falando isso. Nunca falei isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso com Uhum. os meus pais. Então, o que a gente tem que entender é que assim, a gente vai até onde dá, Sim. com consciência, com conhecimento, com uma autoanálise que possibilite a gente perceber o valor da autonomia, que é o que você estava falando, para que a gente consiga desenvolver essa compaixão, para que a gente consiga desenvolver uma visão mais humana. Mas e quando o outro lado não quer? E aí? Aí a gente tem que, assim, o meu entendimento, a gente tem que fazer isso por nós, né? A gente tem ver de uma outra maneira, sentir compaixão, sentir gratidão, mas manter uma distância emocional segura, né? Se a pessoa só vai se relacionar com você de uma maneira tóxica, por exemplo. E você falou uma coisa, Paulo, eu vou puxar um gancho aí. A questão da sororidade, né, de ser ou da irmandade, de desenvolvermos a compaixão para que a gente cure essas nossas raízes, desapegue, né, dessas nossas ideias que não nos ajudam e viva de uma forma que a gente se realize mais e tenha mais abundância na vida, né?
Então, assim, no budismo, Buda falava que a delusão fundamental, ou seja, a maior ilusão que existe, é a nossa ideia de separação entre eu e o outro. Então, isso faz o quê? Isso gera medo, e essa é a base do patriarcado, né? Isso gera medo, e o medo gera confronto, né? Porque eu tenho que garantir a minha sobrevivência. Eu tenho que lutar para eu. Não existe equilíbrio nas relações, né? Sempre existe. Então a gente ainda está num patriarcado, tá modificando esse patriarcado para que seja, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mas enquanto a gente não entender que eu e o outro estamos no mesmo patamar de direitos e de deveres também, a gente vai viver com medo, vai viver querendo atacar ou se defender ou fugir, vai viver reagindo o medo, né? Sobre a ideia, sobre a desconfiança, né? Uhum, Porque é necessário que a gente se veja de outra maneira para que a gente confie e, e flua tudo, né? E tudo melhore na vida. sem dúvida. Deixa eu ver aqui mais uma questão, vamos lá. Então, eu falei outros autores, assim, mas tem vários, né? Freud fala, Jung fala de outra forma, como o pai, como alguém que vai elevar que vai te orientar de uma maneira mais elevada na vida. E Freud fala do pai como aquele que vai mostrar que existe um outro mundo, né? Outros além da mãe na relação com o filho, assim. Então, todo mundo fala mais ou menos do papel do pai, né? E com relação ao nosso sucesso profissional, porque o pai é aquele que nos apresenta o mundo, nos apresenta o mundo de fora, né? O externo, e que representa tudo além da relação mãe e filho, né? Além daquela fusão ali que você vive enquanto é criança. Então, eu queria que você explicasse a diferença do impacto das relações entre mãe e filho e entre pai e filho na abundância da pessoa na vida adulta. Porque, por exemplo, o Bert Hellinger, ele fala muito da questão da nutrição, né? Que a gente estabelece com a mãe, que é a nossa primeira nutriz, então a nossa relação de nutrição com a vida, de todas as formas, não só de forma física, né? A gente tem que ter um bom relacionamento, na medida do possível, um bom entendimento do que é a nutrição para a gente, né? Para a gente ter isso na vida. E o pai é uma questão profissional, mas ele também fala que a mãe interfere no profissional. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, desse impacto das relações mãe e filho ou pai e filho no sucesso profissional da pessoa. Quando você estava falando dessa abordagem, ou desse entendimento em várias abordagens, em várias linhas, né, da própria psicologia, né, a psicanálise é uma das linhas da psicologia, a gente tem outras linhas da psicologia que também se debruçaram sobre esse assunto, né? É, a gente está falando de uma relação, a gente chama de díade, né? Essa relação a dois, né? Que ela começa lá atrás. Então, no início da nossa vida, a gente, por estarmos ainda organizando, né, todo o nosso psiquismo, pensa, né? Se a gente for parar para pensar, pensa em você quando você acabou de nascer. Você não sabe nem direito o que está acontecendo, quem é você nem percebe que você está vivo muitas vezes, né? Geralmente é isso que acontece. Então você imagina na relação com o outro. Então já tem um outro, essa relação a gente E parou. chama de díade, né? Então acho que deu uma travada. Voltou? Voltou. Deu, Eu vi voltou. que entrou ali, eu parei até. Então, já tem uma relação ali, né, com o outro, então já é uma relação a dois, então a gente chama de díade. Essa relação a dois, a relação primordial, essa primeira relação que a gente tem, nessa relação que pode ser com a mãe, né? Você falou da mãe, mas pode ser uma outra pessoa que cumpra essas funções que a gente chama de maternas, né? E aí é evidente que a nutrição é um dos aspectos dessa relação materna, né? Dessa relação maternal, né? Essa relação em que vai
ser útil até para a gente, por exemplo, dar nome para as coisas, né? Então você está com frio, você está com fome, você está com sono, ou seja, é de um outro que vem até o que eu sinto, percebe? É na relação com o outro Sim, que eu até consigo nomear o que eu sinto. sim. Eu consigo Uhum. dar nome para aquilo que eu sinto. Então, nessa relação com a mãe, eu vou constituindo e construindo a minha afetividade, a minha relação com o mundo dos afetos, né? Com a afetividade não no sentido romântico, a afetividade no sentido mais amplo, né? É como que eu me afeto. Como que eu me afeto? Positivamente, negativamente ou até mesmo neutro, de forma neutra, né? Não me afeta nem positivamente, nem negativamente, eu sigo em frente. Então, essa é a relação com a mãe, né, mais com uma densidade assim mais ligada ao mundo interior da gente, né, que ajuda a gente a nomear esse mundo interno que a gente tem. E aí a relação com o pai, que é o que você falou, né, o terceiro, né, que a gente ouve muito isso na psicanálise, né, o terceiro, né, o grande pai, enfim, né, é esse outro referencial para fora, né, é esse Sim, referencial que tira a gente desse referencial mais interno, mais interior, mais doméstico até, e nos coloca diante de um referencial maior, né? Sai do micro e vai para o macro, né? E aí sim, é evidente que a qualidade, né? A qualidade dessas relações, a qualidade emocional dessas relações que a gente estabelece com a figura de mãe, que a gente estabelece com a figura de pai, elas são fundamentais para o resto da vida. Né? Como você falou, né, do Bert Hellinger, que tem essa visão do pai orientando mais para a escolha profissional, para um posicionamento mais de fazer, né? Mas não é só isso, né? É também na hora de tomar uma decisão, é também na hora de você se firmar, é na hora de você falar não, né? É na hora de você saber sim, saber não, né? Saber dizer um sim, saber dizer um não. Isso tudo também pode vir desse referencial de pai que não é só um referencial fazedor, não um referencial de produção, né? Então é algo mais amplo. E não que a mãe, o referencial materno, não traga isso para nós, mas de novo, volto a insistir, né? Cada momento teve a sua particularidade. Então você está ali nos cuidados maternos, você não sabe que você está com frio. Olha, para e pensa. Hoje está um pouco frio aqui em São Paulo, né? A gente tem tá. tido manhãs frias, né? Noites frias, manhãs frias, madrugadas frias, né? Durante o dia tem um sol bonito lá fora, mas depois o sol começa parece uma lâmpada de geladeira o sol que tem lá fora. Então, o que que acontece, né? Imagina você ter alguém que fale que você está com frio e que vai lá e te agasalhe, né? Então, percebe? E você não tá. São referenciais, percebe? Então, assim, é a mãe falando isso para você, cuidando de você, ou quem cumpre essa função materna, né? E aí tem uma outra Uhum. pessoa, que pode ser o pai, ou alguém que cumpra essa função paterna, e que não vai olhar para isso mais, vai olhar para outras questões. Então as pessoas confundem muito, né? O pai, mãe, ou a mãe, o pai, mãe, mulher, pai, homem, né? Não, pode ser mulher também fazendo isso. Pensa numa relação homoafetiva, duas mulheres criando uma criança, né? De repente uma vai cuidar desses aspectos mais interiores. Então vai cuidar como se fosse a mãe, né? Não que não é a Sim, mãe, mas fazendo o papel de mãe. A outra mulher, que também é uma mulher, vai cuidar fazendo os papéis de pai. Ou vai tendo uma representação de uma figura paterna. E uma mulher pode exercer isso. Ao mesmo tempo que sim. um homem. Voltando, um homem pode ser muito maternal e Aham. um outro homem, de repente, numa relação homoafetiva. Olha, vou acabar com o seu ibope hoje, Mariana. Estou falando de relação Até parece. Tô falando Aí de a gente vai relação falar de homoafetiva. tudo. Aqui não tem Tô falando de censura, Paulo. Pois é. Estou falando Aqui de não relação tem. homoafetiva, de casais que adotam filhos, né? Casais homoafetivos que adotam filhos. Então, essa Claro, e é visão a realidade. A gente precisa do falar de mundo, né? tudo, todas as realidades. Pois é. Então, olha como a gente amplia, né, esse entendimento, né? Olha como a gente Uhum. amplia, inclusive, a função de um pai. É, por exemplo, um pai pode ser importante para a gente a vida toda. Uma mãe pode ser importante para a gente a vida toda. Então, não é só na infância. E a gente pode também encontrar, que isso também é muito legal da gente pensar,
a gente pode encontrar essas referências maternas ou paternas em outras pessoas, Sim. em outros relacionamentos. A terapia muitas vezes espelha isso, né? As pessoas quando buscam a mim como terapeuta, não busca como minha mãe achava, né? Que é por causa dos olhos azuis, não tem nada a ver. Busca, busca por causa disso, né? Por eleger, como se fazia lá no passado, a gente busca um terapeuta porque a gente escolhe uma figura de apego com a qual a gente vai, naquela relação com essa figura de apego, que agora é um terapeuta, a gente elege essa figura de apego que a gente imagina, a gente encanta, né? A gente torna essa relação encantada, né? Que o terapeuta vai ajudar a gente, né? Nos momentos de sofrimento, nos momentos em que a gente está necessitado, né? E o terapeuta, se for um terapeuta bem preparado, não tecnicamente só, tecnicamente é um direito, é um dever do terapeuta ser preparado. Mas o terapeuta ele tem que estar preparado emocionalmente para ser essa figura de apego, para entrar exatamente nesse modelo dessa figura de apego. Porque senão não tem vínculo. Senão o cliente espirra, o cliente não volta mais, o cliente não procura mais essa figura de apego. Eu, por exemplo, eu vou tirar você da conta aí, porque você já falou que passa comigo em sessão. Mas, assim, muitas pessoas que eu atendi, eu tenho 20 anos de formação, eu atuo há 20 anos na clínica. Muitas pessoas que eu atendi lá atrás, no início dos anos 2000, me procuram até hoje. Né? Me procuram por quê? Por causa dessa relação, entende? Essa figura de apego que ficou para essas pessoas. Né? Então, é isso que a gente poderia também ter com os nossos pais. Que eles fossem para nós, quando a gente se torna adulto, uma espécie de consultor, uma espécie de coach, uma espécie de profissional que não é profissional, porque tem um papel afetivo com a gente, né? Mas que fossem, como se fossem esses profissionais, um terapeuta, né? Que vai escutar, que vai ouvir, que vai de repente aconselhar, ou vai ficar só quieto, ouvindo. Né? Então, é isso que os adultos buscam quando procuram ajuda. Né? E aí, quando o terapeuta tem essa consciência, né? É maravilhoso fazer terapia assim, né? Uhum. Mas e Paulo, e a questão assim, porque a terapia nem sempre é confortável, né? Nem Não. sempre vai ser, né? Vai ser um momento assim de acolhimento, né? De segurança ali emocional, que você pode falar tudo. Tem horas em que você tem muitas horas que você tem que encarar, né, as suas sombras, as suas dores, as suas coisas que são vergonhosas, que até no coaching eu falo, nossa, quando a gente descobre a crença, eu tenho até medo, porque a pessoa sai do processo, porque ela tem uma vergonha profunda de falar que ela acredita naquilo, que as crenças são emocionais, né? Então dá vergonha, a pessoa se sente infantilizada, se sente. E daí acontece isso também, não acontece? Até o Wilson comentou isso comigo, que a esposa dele é terapeuta, também psicoterapeuta, e quando chega na hora de olhar certas coisas, as pessoas desistem. Mas e daí? Como é que é? Porque existe uma confiança, né? O Carlos coloca aqui, eu tô lendo, eu só li o do Carlos aqui, porque eu não consigo ler e ficar olhando para você aqui. Eu também, eu também tenho dificuldade. Mas eu estou vendo aqui, né? Isso, na minha visão, É. chama-se confiança. Então, Uhum. o Carlos acerta aqui em cheio nessa questão que a gente está conversando, né? O apego, ele se fortalece, a relação de apego, né? Ela se torna, muitas vezes, né? Ela é positivada quando a gente percebe que nessa construção, que a relação de apego faz com que a gente perceba essa construção, existe confiança. Né? Então, quando a gente percebe, a gente confia, né? A gente percebe que essa relação de apego foi construída com base na confiança e que a gente não se decepcionou nessa expectativa fundamentada na confiança, é aí que mesmo quando a terapia caminha por um terreno que não é muito agradável, por um assunto que não é muito digestivo, né?
que provoca indigestão, que a gente sai às vezes da terapia incomodado, sai da terapia com aquela sensação, puta, que sessão de merda, né? Eu não volto mais esse cara, né? Não quero nunca mais ver esse cara na minha vida, né? Gostava Eu tanto falei dele. pro Paulo, uma vez eu fiquei brava, porque depois da sessão eu fiquei 2 horas chorando sem parar. Falei, meu Deus, o que que é isso? Não chorava desse jeito desde que eu era criança, mas foi uma libertação. Porque Só pra daí, contar. se nessa construção dessa relação, né, que é uma relação a dois, de novo, percebe? É uma díade, né? Se nessa relação a dois ela foi nutrida, ela foi construída, edificada, ela foi fundamentada na confiança, que é o que o Carlos coloca aqui, é evidente que a gente volta, é evidente que a gente releva, é evidente até que se o terapeuta falou alguma besteira, que isso é possível também. Né? E é bom que seja Claro. possível que o terapeuta fale alguma besteira. E aí a gente considera, a gente releva e volta e fala: olha, você falou besteira naquela hora, viu? Não tinha nada a ver o que você falou. Não tinha nada a ver. Uhum. Ah, tá bom, não tinha nada a ver. Ok, e o que, que tem a ver? Né? E aí a gente volta de novo, alinha e segue em frente. Né? Isso que é muito legal. Ô, Paulo, até só para puxar um gancho seu, porque eu já vi isso acontecer. Tem pessoas que já compartilharam comigo essa questão também. Ah, tô fazendo terapia. E aí, dependendo da questão da autonomia que a pessoa tem, ela confia cegamente naquele psicoterapeuta e às vezes não é uma pessoa muito assim, como é que eu vou dizer? Imparcial ou tudo que a pessoa diz vira lei, sabe? Por uma questão de a pessoa não ter essa consciência de que ela tem o dever de contestar certas coisas, né? Até para ela não cair ali na situação que ela já viveu com os pais dela. Ah, tem gente que reproduz a mesma coisa, né? Com um terapeuta, assim, vê que a verdade absoluta, o que a pessoa me fala tá certo, e ela mesma não adquire consciência, porque ela só mudou de um discurso para o outro. Né? Ela só largou o discurso dos pais, mas se apegou no discurso do terapeuta. Acontece isso também, né? Que eu já vi Acontece, eu isso. diria para você. Então, acontece, eu diria para você o seguinte: como que a gente percebe isso? O cliente muitas vezes não consegue perceber isso. Aham. Eu vou além no que eu vou te falar agora. Muitas vezes a pessoa que está como terapeuta não deveria estar, Uhum. infelizmente é É. isso. A pessoa que está como terapeuta não deveria estar nesse papel, só que infelizmente não dá para a gente fazer muita coisa a respeito disso. É uma pena, porque assim, da mesma forma, claro que eu vou agora generalizar de uma maneira master, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, tem homens e mulheres que, infelizmente, não estão qualificados para serem pai ou mãe. E aí, o que que a gente faz, né? Então, não tem o que fazer, percebe? Agora, a gente tem que, na sororidade, a gente tem que, de alguma forma, ser empáticos, né? Com essas pessoas. Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de orientar profissionais. Orientar, porque eu sou supervisor, eu também faço o papel de supervisor, né? Eu tenho também a atividade como supervisor. Então, eu já orientei muitos colegas de trabalho, né? Porque percebi que esses colegas, alguns eu tive o privilégio de atender, que eles compreenderam que eles estavam abusando, compreenderam que eles estavam sendo tóxicos na relação com seus clientes, compreenderam que estavam fazendo um péssimo trabalho, no sentido não da qualidade do trabalho em si, mas da qualidade emocional do trabalho. Estavam se envolvendo com o cliente. Né? Travou. Então, é difícil, né? Ô, Giro, Rodou agora. é muito difícil. Não. Percebe? É muito difícil ter essa oportunidade de conseguir identificar esse problema e atuar, né? Porque seria o ideal a gente conseguir identificar esses problemas, esses terapeutas, tudo mais, e ajudá-los. Escuta, vem cá, vamos conversar. Você está precisando de ajuda. Olha, você está precisando voltar para psicoterapia. Ah, eu nunca fiz. Incrível. Tem Uhum. psicoterapeutas que nunca fizeram Meu psicoterapia, Deus. né? Como Pois pode, é, né? assim, não é exigido, percebe? Para se formar, para se graduar como terapeuta, não é Não. exigido. Não é exigido. Então, existem várias deficiências que eu também não sei se
fosse diferente, se a gente alcançaria o estado de excelência, né? Porque a gente está Sim. falando de humanos, a gente está falando de pessoas, né? Então, infelizmente, não tem. O estado de excelência, ele é um estado encantado, né? Para reforçar o termo aí. É, Vamos lá, vamos falar de abundância com relação à saúde. Isso, depois eu vou citar umas coisas assim, ó, com relação aos nossos pais, né? Como a relação com os nossos pais pode fazer com que nós desenvolvamos desequilíbrios físicos e até doenças psicossomáticas. Eu só vou fazer um adendo, Paulo, porque vou dar o exemplo do Bert Hellinger também, porque tem muitos exemplos lá, né? De que certas pessoas ficam doentes, com doenças assim muito graves, porque querem seguir os pais, né? Ou até mesmo vícios muito graves, porque querem seguir os pais que adoentam, pais que já morreram, né? Ou querem ser fiéis, de novo a questão da fidelidade, né? Que ultrapassa o autorrespeito, né? Em certos casos. Então, querem, por exemplo, o pai era alcoólatra, o filho fica alcoólatra também. Tem a questão do exemplo também, mas tem uma questão de a pessoa querer ser fiel à imagem daquela pessoa que ela tanto ama, admira. Então, e aí ele até fala, né, que a cura tem a ver com você poder fazer algo. Você pode honrar aquilo, mas você sempre vai estar fazendo algo de um patamar de abundância, né, de um patamar de bem-estar. Mas então eu queria que você falasse, só que quis adicionar essas informações aí, mas eu sei que tem muitas interpretações, né? Tem muitos casos, assim, diferentes. Mas então, como é que essa relação com os pais pode gerar desequilíbrios, que chegam a ser físicos? eu queria só agradecer aqui também, ó, o Carlos está falando que está ajudando muito essa live que a gente está fazendo. É uma live, é uma maratona, né? É uma maratona. A gente já está quase 2 horas aqui no ar, né? Já. Então, olha só E que vamos fazer interessante. mais, né, Paulo? Vamos fazer Vamos, mais. claro. Obrigado aí, viu, Carlos, pela motivação que você tem aí em estar com a gente, e isso motiva a gente a continuar aqui. É, eu gosto, como você também já observou, você faz isso, eu também faço, a gente acaba lendo muita coisa, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito de uma terminologia, de um termo, que é a parentalização. O que vem a ser a parentalização? É quando, por exemplo, os filhos, geralmente, eles percebem que eles têm um status diferenciado como filhos. Então, é como se fossem ajudante dos pais, é como se estivessem muito próximos aos pais, que eles têm um status afetivo diferente, muitas vezes. Às vezes é um filho só parentalizado. É difícil ter vários filhos parentalizados. Então, vamos imaginar um casal que tenha tido 3 filhos. De repente, um filho se parentaliza, ou ele se parentaliza. Não é que parentalizaram ele, entenda isso. Ele se parentaliza porque Sim. ele se sente responsável pelo que está acontecendo com os pais. Olha que coisa quase que absurda da gente pensar, né? Como que um filho, né, ele vai de repente se sentir responsável pelo que está acontecendo com os pais? Ora, é muito simples, é só ele perceber que aquela figura, que a gente de novo estava falando da figura de apego, né? É só ele perceber que aquela figura de apego está precisando mais dele do que ele dela. E aí inverte. Quando Tem a essa criança inversão. faz inversão, a criança muitas vezes ela percebe que aquela figura de apego que ela tinha como figura de apego quando ela nasceu é doente, é frágil, precisa de ajuda, né? Precisa ser compreendida. Então, às vezes, já na infância, a criança ela muda de posição, ela muda de lado, né? E aí ela ascende, ela praticamente ela sobe em termos de status, ela sai do status de filho, porque não é um filho comum que vai fazer isso, não é um filho qualquer, né? Eu